Glória a Deus. Eu estou aqui há 4 anos. Aleluia. Posso filmar o povo também? Tá? Em nome de Jesus. Abra suas Bíblias, Jonas, capítulo 1. Nós vamos falar sobre a obediência, né? A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo, né? Todos crentes, irmão, ele é castigado se não obedecer o mestre, não é verdade? Glória a Deus. Eu posso ser um pastor sem obediência? Não posso, né? Para mim ser um pastor tem que ser obediente, não é verdade? Eclesiástico, glória a Deus. Vamos entrar aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, tem Bíblia aí que é outra versão, tá, irmão? Filho de, não, a mensagem é a mesma. Filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarse. Pagou, foi a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, reclamava cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tem dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vem, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então este homem se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. Aí aqui, irmãos, o que Quanto tempo acontece? você tá preso? É 17 versículos. Isso aqui era O tudo que acontece? Isso aqui, ó, está aqui. Quando nós aceitamos Jesus, nós assumimos uma responsabilidade. Mas foi falado aqui que a palavra de Deus diz, ide e pregai o Evangelho. Não é verdade? Ide e pregai o Evangelho. Mas para mim pregar esse Evangelho, eu tenho que estar em amor com todos vocês. Não só com você, mas com todo na face da terra. O meu coração, ele não tem que estar preso em nada, a não ser em Cristo. Jonas, ele tentou fugir da frente do Senhor, não era com medo do Senhor, mas era com medo de ir para Nínive, porque Deus queria salvar uma grande cidade com 100.000 pessoas, 120.000 pessoas. Mas o pecado de Nínive, se você for olhar o capítulo 2, o capítulo 3 até o 4, pode ler em casa. No capítulo 2, já vai falar aqui, ó, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração de seu salvamento. Irmãos, às vezes nós estamos no ventre, porque nós mesmo procuramos, por causa da nossa obediência, irmão, ao Senhor. Oh, aleluia. Eu tenho 25 anos, glória a Deus,
de servo de Deus e 25 anos de ministério. Vou fazer 26 anos de ministério agora em agosto. Mas para você obter um ministério que o Senhor vai confiar na minha vida, eu tenho que zelar por ele. Eu tenho que dar valor ao que Deus colocou nas minhas mãos, eu tenho que zelar. E a Bíblia diz que nós temos que amar um aos outros. O bom consolador é que vive em união, lá no Salmo 133. Davi, ele já falou na sua palavra, lá no Salmo 116, versículo 12, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Então, meus amados irmãos, para mim estar pregando aqui, eu tenho que estar em união. O Jonas obedeceu uma palavra do seu mestre, não era com medo de Deus, era com medo que Deus ia salvar o povo lá de Nínive, porque era um povo pecador, um povo egoísta. Ele trazia caos para o povo de Israel, para roubar e destruir, irmãos, as nossas vidas, principalmente os famílias. Glória a Deus. Mas Jonas desobedeceu. Ele foi aonde? Ele foi até Jope e pegou um navio para Tarso. Ele passou na frente de Deus. Não há ministério sem Deus, não há pastor sem Deus, não há servo sem Deus. Glória a Deus. Eu não posso levantar o meu próprio ministério, glória a Deus, pregar uma palavra que Deus não me deu, glória a Jesus, para salvar a alma. Eu não consigo salvar a alma. Quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo, quem nos honra é Cristo. Aleluia. Eu estou aqui querendo honra de ninguém, porque a honra que vem é Deus. O homem já honra, e Deus, o homem tem que me honrar porque Deus já me honrou. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus dará pastor segundo o coração dele, sem soberba. Deus dará pastores que amem as suas ovelhas. As ovelhas, ela tem que sentir o amor do pastor, e o pastor sentir o amor das ovelhas. Porque não tem evangelho sem ovelha. Glória a Deus. A ovelha desgarrada, mas a dever do pastor é buscá-la, pregar o evangelho para toda criatura. Glória a Deus. Eu também era um beberrão, eu era uma pessoa desobediente, mas Deus me tirou, me lapidou. Glória a Deus, me colocou aqui. Para quê? Por que eu me converti? Qual propósito? Para fazer a minha vontade? Ou fazer a vontade de Deus? Se for para fazer a minha vontade, glória a Deus, Deus não me salva. Porque se eu estou aqui, porque Deus quis que eu viesse aqui. É porque eu amo todos vocês. Senão eu não estaria aqui. Eu estaria nas festas. Glória a Deus. Jesus, ele deu a vida lá na cruz do Calvário por mim, por você e pelo Jonas. Mas o Jonas vai, desobedece ao Senhor, que era ele que ia pregar em Nínive. E ele não foi. Se Deus mandou tu, tu vai. Se Deus não mandou, tu não vai, irmão. Porque se tu for, tu vai morrer. Se o profeta sai sem Deus mandar, ele vai morrer lá na frente. Morreu fulano, era servo de Deus, não era desobediente. Entrou no vento porque quis. Jonas entrou no vento porque quis. Ele ainda botou quem estava do lado dele. Ia matar aquele povo todo, aquele marinheiro, não tinha nada a ver com o seu problema. O meu problema com Deus não é problema de vocês. Eu posso estar cheio de problema, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus, porque é Ele que vai solucionar o meu problema e o seu problema. Glória a Deus. Não tem meio termo. Jonas, ele vai lá para o porão, foi dormir à vontade. Eu vou fazer o que eu quero, mas Deus está vendo. Se eu estiver no fundo do mar, Deus me vê. Se eu me esconder debaixo de uma pedra, Deus me vê. Lá no Salmo
119, versículo 105. É Salmo 105, né? Fala que não tem versículo, né? Mas os pregadores sempre falam em versículo. Mas diz a Bíblia ali, salmista falando que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos serão as tuas palavras. Oh, glória a Deus, aleluia. Serão as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, se não me engano, ou é 3, que fala, tem um tempo para tudo debaixo da terra. É tempo de sofrer. Tem sofrimento com Deus, é passageiro. Mas tem sofrimento sem Deus, ele continua. O diabo, lá em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Deus veio dar a vida e a vida com abundância. Oh, glória a Deus. Mas para mim ter essa vida com abundância, eu tenho que estar na obediência. O Jonas achou que estava tudo bem. Mas você vai ler o capítulo 2, vai chegar no 3, antes de ser lançado na terra pelo peixe. O peixe engoliu o camarada. O servo de Deus, irmão, o leão, tem um leão todo dia para não matar o leão. Quando vocês vierem aqui, vocês mataram o leão. Conseguiram vencer. O leão turbando você, vai deixar vocês ir, mas Deus não, ele vai. Ele vai. Satanás, irmão, ele fica nos tormentando para que nós não venhamos buscar o Senhor. Porque ele sabe, se você vier aqui hoje, igual vocês vieram, a vitória é certa. O galardão é certo do Senhor. Aleluia. E aquele povo ali apagando desse navio. Mas tudo tem um propósito de Deus. Jonas desobedeceu. Mas no meio da desobediência de Jonas tem um propósito para um povo pagão. Eles uns adoravam um Deus que tinha boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos e braços, mas não apalpa, nem abraça ninguém. Tem olho, mas não vê. Tem um nariz, mas não respira. Mas o meu Deus, que me deu um sopro de vida e deu a vocês, ele tem poder para levantar o caído, tem poder para levantar o cansado, o oprimido, o abatido, glória a Deus, e levar para o céu. Aleluia. Oh, glória. E Jesus, ele é tão bom que Jonas, mesmo nas obediências, irmãos, que viu uma tempestade naquele navio tão grande. Ele falou assim, vamos dizer que eu estou pregando aqui, Deus tem poder para na desobediência, o cansado. eu entro na tempestade. Foi Deus que me botou a tempestade em mim? Não. Eu procurei com as próprias mãos. Jonas procurou a tempestade com as próprias mãos, com o próprio seu eu. Aí Deus vai e manda a tempestade muito alta, porque sabia que Jonas ia se render. Lá no capítulo 2, Jonas já ia começar a se render. Ele sabia. Ele sabia que aquele povo era pagão, mas sabia também que o nome dele ia ser glorificado naquele navio. Que o nome de Deus é glorificado em todo lugar que ele chega. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus é só para crente? Não. A Bíblia não diz que Jesus vai vir para todos. Mas nem todos aceitaram. Mas bem-aventurados são aqueles que o aceitam. Lá em Hebreus, capítulo 11, eu não estou nem muito nesse texto, para não focar muito em Jonas. Eu tenho que focar em Jesus. Jonas é só o comentário bíblico, para que venha um testemunho das nossas vidas, porque o povo quer ver o nosso testemunho, irmãos. Aquele crente lá nem me ama, nem gosta de mim, não fala nem comigo. Ele é pastor, mas não dá minha paz, não me abraça. Irmãos, o pastor que é pastor colocado por Deus, ele sabe amar. Se for colocado pelo homem, ele não vai amar, irmão. Ele não vai abraçar o mendigo. Onde eu congrego na igreja, chegou uma pessoa lá, todo caindo no chão, abracei ele, coloquei ele na cadeira e caía.
Rapaz, ele começou a falar um montão de coisa satânica lá. Eu digo, ó, em nome de Jesus, quem domina aqui é Cristo. Satanás, não era com ele não, irmão. Eu não falei com ele não, porque ele é humano. Mas o que estava usando ele, eu falei que Deus repreenda todas as forças satânicas aqui dentro da igreja. Satanás teve que sair. Lá no púlpito, e Satanás teve que sair. Porque na igreja, que essa aqui é uma igreja. Quando nós estamos reunidos, nós somos igreja. Quando nós saímos daqui, cada um para seu lado, nós somos o corpo de Cristo. Uma partícula do corpo de Cristo. Vamos entender. Aquele povo aqui ficaram apavorado. Tudo que Deus faz é correto. Você pode ver que se lançar uma sorte, a sorte cai sobre quem? Os obedientes. Quem vai pagar o preço? Os desobedientes. Não é verdade? Você pode pagar o preço por mim? Eu sendo desobediente, você sendo justo? Jesus nunca vai ter o culpado por inocente, nem inocente por culpado, diz a Bíblia. Culpado é culpado, inocente é inocente. Na lei do homem, o inocente vira culpado. E o culpado vira inocente. Mas na lei de Deus, não. Culpado é culpado, inocente é inocente. Glória a Deus. Então quem tinha que pagar aqui era Jonas. Se você for ler até o versículo 17, vai dizer que lançaram sorte. Aí aquele povo clamaram ao Senhor, o Deus de Jonas. A Bíblia vai dizer. Aí aquele povo clamaram o Deus de Jonas. E teve o que ali? Aí Jonas falou assim, olha só, irmãos obedientes, quando ele se rende ao Senhor. Aí Jonas falou assim, me lança, porque eu sou hebreu, eu sei o Deus que eu sirvo, é tudo por causa de mim, é minha culpa que vocês estão passando por isso. Vocês têm alguma coisa de Deus? Não tinha. Aí, diz a Bíblia, nesse capítulo ainda, até o 17, que vai dizer, quando lançaram Jonas, o mar cessou. Ué, mas aquele povo, irmão, fizeram um voto com Deus. Oh, glória! Irmãos, que coisa de maravilha, irmãos. É quando Deus nos tira do laço passageiro da peste perniciosa e nos dá a vida. Tem uma coisa melhor. Aí tem um versículo na Bíblia que fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus. Aí o irmãozinho pisa no meu pé, eu vou largar Jesus. Mas nada não pode me separar do amor de Deus, não é verdade? Aí eu vou largar Jesus, porque o irmãozinho me xingou. Mas foi falha do irmão. Jesus não falha com ninguém. Eu levei um soco na cara, irmão. Só não bateu em mim porque o presbítero no meio, no Rio de Janeiro. Eu falei, filho, eu quero ir para o céu, você também quer. Vamos dar as mãos. Eu deixei de amar ele? Não. Fiquei ali 10 anos ainda com ele. Eu digo, Senhor, aí eu mudei um propósito, Senhor, se eu sair, ele fica. Então eu vou ter que aturar ele, até o Senhor me tirar daqui. Só sai do ministério se Deus tirar, irmão. Se Deus não tirar para outro ministério, tu não vai ser honrado lá não. Ele só vai ser honrado lá se Deus te tirar e levar. Eu provo na Bíblia que Deus honra. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que, se você é meu líder, pode ser um obreiro, pode ser quem for, eu tenho que te honrar. Ah, mas eu sou pastor, e daí? E daí que eu sou pastor? Eu tenho que saber ser pastor, não, eu tenho que saber ser ovelha. Eu tenho que saber ser ovelha, igual vocês, ovelha. Eu sou pastor eclesiástico, mas meu nome é José Wellington. Pastor José Wellington. Esquece o pastor e me chama de Wellington. Não tem problema nenhum. Porque Deus, quando chegar lá em cima, vai chamar de quê? Pastor. Vai me chamar de pastor lá? Vai me chamar, pastor? Chega lá em cima no céu, vai me chamar José Wellington. Meu nome, oh glória. Ministro do Evangelho. Eu sou ministro do Evangelho porque Deus me concedeu essa graça para me ser o ministro, pregar uma verdade que salve, liberta e cura. E leva para o céu. Pode ler esse texto, irmão. Não dá tempo a gente isso a ele. Glória a Deus. Eu prego geralmente 1 hora no capítulo desse, 17 versículos, eu prego mais ou menos 1 hora e nem chego no 17. Mas para você entender, você lê. Se é mentira minha aqui, ó.
Jonas foi lançado. Mas Jonas foi lançado, ele morreu? Morreu? Era para ele morrer. Mas ele morreu? Sabe por que ele não morreu? Porque era ele que tinha que pregar lá em Nínive. Não era outro. Era ele, foi escolhido. Então era ele que tinha que ir. No meio de luta. Aí diz a Bíblia que Deus preparou um grande peixe e engoliu o indivíduo. Ué, mas o peixe engoliu o servo? O servo é desobediente, irmão. O servo é desobediente. Mas Jesus compara esses 3 dias e 3 noites que ele passou no ventre do peixe. Jesus, quando morreu, não passou 3 dias e 3 noites? Ele morreu na sexta. Esses 3 dias que Jesus passou, aí ele compara o João lá no Salmo 22 e lá em Mateus. Sabe por quê, irmão? Passou 2 minutos. Aí Deus me comparou esses dias que ele passou Eu passo da aqui. conta acaba. Ele preparou um grande peixe. Aí Jonas, Acaba 8 horas. a Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali. Jonas falou, irmão, São ele vai 8, chegar a 3, falar aqui. Se você for ler depois chegar em casa, ele vai falar que a alma, as almas, Salvo no é meio. algo naquele. Quantas Ó, turmas aqui? enrolaram a Precisa, cabeça né? dele. Então ele chegou na profundeza do mar, inferno. Quando ele estava para morrer, ele lembrou. Aí vem o arrependimento. Aí vem a humilhação. Se eu não me humilhar na frente do Senhor, eu não tenho nada. Se Deus sair da minha vida, eu vou pregar o quê? Posso pregar alguma coisa sem Deus? Salvo. Salvo. Eu vou pregar porque sou eu, Agora. irmão. Tira o eu da mente. Tá? O eu não vem de Deus, vem de Satanás. Satanás coloca tanto o eu na vida do homem que o homem se perde diante de pode Deus. ligar, né? Aí quer tomar a frente de Deus. E quando toma a frente de Deus, Deus não dá glória para ninguém. O que é que ele faz? Abate. Abate. E quando ele abate, é terrível. Aí você tem que fazer igual o filho pródigo. Teve que descer até o fundo do poço, lá no último mesmo fundo, para que ele viesse olhar para o céu. Pai, voltarei para casa e falarei para meu pai: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me faz de mim um trabalhador teu ou um jornaleiro. Mas o Pai é misericordioso. Deus é misericordioso, irmão. Judas vai falar com a própria Deus que Deus é misericordioso. Jonas vai falar, glória, no capítulo 4, que ele estava falando, ele questionou com Deus e falou: eu não fugi de ti com medo de ti, mas eu fugi porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Porque o pensamento de Jonas era matar todo o povo lá, pensando que Deus ia matar, irmão. Se Deus não mata ninguém, Deus não mata ninguém se Ele não quiser. Ele só quer salvar. Agora os obedientes morrem. Se não descer a casa do olheiro, morre. A Bíblia diz. Sabe por que morre, irmão? Porque ele falou com Moisés: Moisés, até quando essa má congregação murmura contra mim? Eu matarei todos Moisés e farei um povo maior. E Deus fazia mesmo. Farei um povo maior para Deus. Aí Moisés, como líder, olha assim, só irmão, a característica de um líder. Mas o líder tem que buscar Deus por quem? Pelas ovelhas, não tem? O líder tem que amar as ovelhas, não tem? Aí Moisés: Senhor, se o Senhor matar, então risca meu nome no livro da vida. Então tá bom, Moisés. Eu não vou riscar o nome do livro da vida, não vou matar nenhum. Mas, Moisés, aqueles obedientes de 20 anos para cima não vai entrar na terra de Canaã, vai morrer todos eles lá no deserto, 40 anos no deserto, e morreu todos eles. Só de 20 anos. Só teve 2 que não morreu: Josué e Caleb. Porque o próprio Jesus falou assim, ó. O próprio Deus falou assim, ó: o único que vai escapar é Josué e Caleb. Porque teve outros espíritos, mas tornou a me seguir. Oh, aleluia. Serve Deus na luta, na batalha, na perseguição, na humilhação. Serve a Deus, que é Ele que salva e cura e leva para o céu. Aleluia. Oh, maravilha. Muito obrigado, Senhor. Conta para Jesus aonde é a sua dor.
Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está nesse lugar. Oh glória! Oh, levanta a palma do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, irmão. Glória a Deus. Na próxima vez que eu vim pregar aqui, eu sempre falei com o pastor, com o nosso querido irmão, eu chamo ele de pastor, né? Porque quem faz essa obra já tem um chamado para pastorear, né? Glória a Deus. Então, eu digo isso, irmão, com toda a convicção em Cristo. Não é verdade? Eu tenho autonomia de Deus para falar o que eu estou falando aqui. Glória a Deus. Senão nem vim aqui. Senão nem vim. Quando ele me ligou terça-feira, né? Me ligou na terça. Irmão, eu quero que o senhor venha fazer um culto na casa de uma irmã aqui. Eu digo, na quarta-feira, foi isso? Eu falei, não posso ir, porque na quarta-feira tem um trabalho na nossa igreja. Mas aí fui na quinta-feira, eu digo, ó, eu vou dar a resposta na quarta. Eu estava esperando uma resposta para mim lá para Ilha Brava. Se o irmão, né, falasse comigo, ele não falou, ele ligou, eu tá bom então, confirmei. Estamos aqui para a glória de Deus. Eu vim aqui, irmão, não é porque simplesmente eu quero vir para pregar. Eu posso vir para ouvir qualquer um pregar. Na verdade, eu tenho essa humildade para chegar aqui, uma criança pregar e eu ouvir. Porque quando ele prega, eu tenho uma mensagem em cima da pregação dele. Quando a senhora fala um versículo, Deus me dá uma mensagem no seu versículo. Glória a Deus. É assim que o obreiro tem que ser. Humilde. Jesus foi humilde até a morte. E morte de cruz. Que era para nós, irmão, estar ali, ó, pendurado. E vou trazer o azeite, irmão, para orar pelos doentes, os enfermos. Não para o Senhor, que eu esqueci. O ser humano é muito esquecido. Para orar pelos enfermos. Glória a Deus. Mas eu vou orar pelos enfermos assim mesmo. E a melhor unção não é que eu vou ungir. A melhor unção é a de Deus. A melhor unção, eu vou orar para Deus, Ele mesmo pôr a unção dele em vocês. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai. Neste momento, Senhor, te louvo, te agradeço por essa palavra, ó Deus, que ela entra no meu coração, no coração da tua igreja, Pai amado, Pai, que é como uma palavra suave, Senhor. Diz a tua palavra que ela é dura, mas ela salva, ela cura, ela liberta. Pai, essa pessoa que estiver enferma, que o Senhor venha, Senhor, dê seu bálsamo. Pai amado, Pai querido, que não seja minhas mãos estendidas, mas a sua na frente da minha. Ó Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, como ministro do teu evangelho, Pai amado, Pai querido, eu creio, Senhor, que o Senhor pode operar, o Senhor pode levantar, o Senhor pode dar graça, humildade. Meu Deus, amado, tira todo espírito, Senhor, de briga, todo espírito, Senhor, de maldição. Meu Deus amado, todo poderoso, a inveja. Meu Deus amado, a inveja é o que mata, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, tira o eu das nossas vidas. Pai amado, Pai, que Ele coloca, Senhor, meu Deus amado, a obediência no nosso coração. Pai amado, Pai, que como está escrito, Senhor, lá em, meu Deus, lá em Salmo 40. Meu Deus amado, todo poderoso, que o Senhor, ó Deus, nos tirou, Senhor, num chato de lodo horrível, Senhor. Pôs nossos pés firmes numa rocha, meu Deus. E essa rocha é o Senhor, ainda colocou um cântico novo na nossa boca. Pai amado, Pai querido, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Meu Deus amado, todo poderoso, dá resposta, Senhor, cada um, porta de emprego,
Meu Deus amado, Todo-Poderoso, da libertação de um filho, de uma mãe, de um irmão, de um parente, de um esposo, da esposa. Meu Deus, abençoa cada pessoa, Senhor, homem de rua, mulher de rua. Meu Deus, vai abençoando, vai estender tuas mãos, dá livramento, dá milagre, Senhor, nesta noite, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, receba a graça, irmãos. Abra suas mãos. Eu quando estava lá no Rio de Janeiro, né? Aí eu era meio ainda novo na igreja. Aí o pastor falou na igreja assim, ó, quando for receber a graça do Senhor, abra as mãos. Porque assim ele escorrega, né? Você assim não escorrega qualquer coisa? Glória a Deus. Tem um hino que fala assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meu irmão, quando eu me converti a Cristo, sabe quando eu falei com Cristo? Senhor, eu não quero segurar tuas mãos, não, que eu posso escorregar. Segura na minha, que o Senhor não vai deixar eu cair. Oh, aleluia! Ele falou, irmão, meu filho, eu seguro nas tuas mãos. É eu que seguro, é eu que sustento, é eu que dou força, é eu que dou poder. Glória a Deus na tua vida. Jesus falou, glória a Deus. Se eu seguro na mão dele, eu estava perdido, porque eu posso escorregar. Mas eu novo convertido, falei, Senhor, eu não aguento mais. Segura nas minhas mãos, Senhor, senão eu vou cair. E Deus segurou, irmão, até hoje, está segurando. Porque quando eu seguro, eu sou falho, eu posso soltar a mão de Cristo. E quando Ele segura, Ele não solta. Se eu estiver no inferno, Deus tem poder para me tirar do inferno. Mas se eu estiver na mão de Deus, Satanás não tem poder para me tirar da mão de Deus. De jeito nenhum, nem a mim nem a você. Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a rica doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Diga amém. Glória a Deus.